Beleza, pessoal. Na aula de hoje nós vamos ver sobre lançamento oblíquo, que é um lançamento que é realizado próximo à superfície da Terra, para objetos que estão próximos, cerca de 40 quilômetros da superfície da Terra, porque nessa faixa a aceleração da gravidade ela fica relativamente constante, então a variação, por exemplo, a essa altitude aqui, ela é cerca de 1% do valor da aceleração da gravidade próxima à superfície da Terra. Então, por isso que nós consideramos o lançamento oblíquo até essa altitude com um valor de aceleração gravitacional constante. Uh, Claro que na prática isso não é viável, né? Considerar que a aceleração da gravidade é constante, que, por exemplo, se você for lançar um foguete, né, ou qualquer outro dispositivo, você precisa levar em consideração os valores com a maior precisão possível. Mas, enfim, né, como nós estamos tratando de um caso específico, não há nenhum problema da gente fazer essa consideração, ok? E nós podemos entender como é que funciona o lançamento oblíquo com um experimento bem simples. Se a gente soltar qualquer objeto próximo à superfície da Terra, nós vamos observar que acontece o seguinte: o objeto ele vai cair, né? Ele vai cair verticalmente para baixo e horizontalmente ele não vai ter movimento algum. Então, isso já nos dá uma dica dos movimentos que estão acontecendo simultaneamente. Então, verticalmente, a gente tem uma variação da velocidade. Se a gente tem uma variação da velocidade, logo nós temos uma aceleração. Só que, horizontalmente, a velocidade ela se mantém constante. Ou seja, inicialmente, a velocidade horizontal era nula. O nosso objeto estava parado em relação à horizontal, a deslocamentos horizontais. E ao chegar no solo, ele permaneceu nessa mesma posição horizontal que ele foi lançado. Então, horizontalmente, a velocidade permaneceu nula, ou seja, ela permaneceu constante. Então, aí a gente conclui que o lançamento oblíquo ele é uma composição de dois lançamentos, de dois movimentos, perdão. O MRU na horizontal, movimento retilíneo uniforme, e o MRUV na vertical, movimento retilíneo uniformemente variado. Então, para cada uma das direções, a gente pode escrever a função horária de cada um desses movimentos, função horária da posição, tá? Então, função horária da posição horizontal, ela vai ser simplesmente x igual a x0 mais v0x vezes t, que é a equação de uma reta, como nós vimos anteriormente, né? Esse v0x aqui, ele é constante, tá? Eu vou explicar já já por que que a gente escreve v0, apesar dele ser constante. E a equação na vertical é a equação de um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a função horária da posição é simplesmente uma função do segundo grau, né? Um polinômio do segundo grau, que é y igual a y0 mais v0y vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. Note que esse valor aqui ele é negativo porque ele está associado a esse eixo aqui. Tá? Então, como o eixo está orientado positivamente verticalmente para cima e a aceleração da gravidade ela está direcionada para baixo, então o seu valor ele vai ser negativo, onde g aqui ele é simplesmente o módulo da própria aceleração gravitacional, tá? Que mais especificamente é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Claro que varia, né, ao longo da superfície da Terra, mas a gente pode considerar esse valor como uma ótima aproximação, principalmente para os nossos problemas, né, de cinemática. E aí, a gente precisa entender o que, que acontece em um lançamento oblíquo. Inicialmente, a velocidade inicial ela tem essa orientação aqui, que foi a orientação com que o objeto ele foi lançado obliquamente em relação à horizontal aqui. Então, essa velocidade inicial vetorial, que é um vetor, né, ela forma um ângulo com a horizontal. Então, nós podemos decompor esse vetor velocidade inicial em componentes vertical e horizontal. E nós podemos, consequentemente, utilizar relações trigonométricas para relacionar uh, essas componentes com o módulo da velocidade com que o objeto foi lançado. Note que nós estamos fazendo relações aqui com o módulo das velocidades, tá? Não são com os vetores. Relações trigonométricas se dá com os módulos, tá? Porque não faz sentido divisão de vetores, não existe, não é definido, beleza? Matematicamente falando. Então, seno vai ser simplesmente v0y, medida do cateto oposto, pela hipotenusa, que é v0. O cosseno de θ, desse ângulo aqui inicial de lançamento, é o medida do cateto adjacente, dividido pelo hipotenusa. E a tangente vai ser medida do cateto oposto, que é v0y, dividido pelo cateto adjacente, que é v0x. Note os módulos no caso, tá, gente? Sempre lembrando disso. Então, partindo dessas duas equações aqui, nós podemos eliminar o tempo da equação isolando
o valor de t da equação do movimento retilíneo uniforme. Então, isolando o tempo, nós vamos obter esse valor aqui, essa expressão, e nós vamos substituir aqui, na expressão 2, beleza? Do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, fazendo essa substituição, nós vamos obter que esse termo aqui aparece aqui, ó, beleza? E esse termo aqui aparece aqui, só que quadraticamente, tá bom? Só que esse termo aqui, como nós vemos aqui na relação trigonométrica, ele é simplesmente a tangente de θ. E esse termo aqui, ó, V0x, nós podemos eliminá-lo utilizando o cosseno de θ e escrever todo mundo em função da velocidade inicial e do ângulo inicial de lançamento, tá? E aí nós chegamos a essa função aqui, que descreve a posição do objeto em função do ângulo inicial de lançamento, tá? Só que, como para cada lançamento o ângulo ele é constante, então nós consideramos o ângulo aqui como um parâmetro. Então, dado um lançamento específico, esse ângulo ele vai ser constante, esse ângulo inicial, tá? Ele vai ser constante para o lançamento, beleza? E nós vamos conseguir descrever a trajetória desse objeto no espaço, bidimensionalmente, beleza? E aí, em relação ao lançamento oblíquo, nós podemos fazer alguns cálculos interessantes. O primeiro deles é a altura máxima. Nesse ponto, o objeto para de subir e ele tem uma reversão do movimento. Então, o objeto estava com a sua velocidade orientada verticalmente para cima, ok? Só que aí, ou seja, ele estava em relação ao nosso referencial aqui, a velocidade era positiva. E aí ele chega no valor máximo, que é o valor nulo, e inicia o movimento de descida, ou seja, a velocidade reverte. Ela passa de positiva para negativa em relação ao referencial, ok? Então, nesse ponto de altura máxima, nós temos que o objeto vai ter uma velocidade vertical igual a zero, porque a horizontal ela é constante, tá? Então, pela função horária da velocidade do mr e o v, na vertical, nós temos que v de y é igual a v0 de y menos gt. Fazendo a velocidade final igual a zero, nós vamos descobrir o intervalo de tempo que o objeto atinge a altura máxima, que vai ser simplesmente v0 de y dividido por g. Substituindo quem é v0 de y, que é simplesmente v0 seno de θ, nós vamos determinar o tempo de altura máxima em função da velocidade inicial e do ângulo inicial de lançamento. Então, aplicando esse último resultado na equação 2, que nós acabamos de utilizar para fazer uma composição dos movimentos, nós vamos ter que o seguinte: y máximo, a altura máxima, vai ser y0 mais v0y vezes t de altura máxima menos gt de altura máxima ao quadrado sobre 2. Então, fazendo essa substituição aqui, nós obtemos o seguinte. Está aqui, né, o valor de tempo substituído, e aqui está o valor de tempo substituído ao quadrado, porque ele é quadrático aqui, nesse segundo termo. Então, fazendo todas as continhas, cancelando a aceleração da gravidade que aparece aqui quadraticamente, nós vamos chegar a esse resultado aqui da altura máxima, tá beleza? E em termos do alcance máximo, nós vamos, que é o valor horizontal que o nosso máximo que o nosso projeto alcança, nós vamos utilizar uma simplificação. Nós vamos supor que o nosso objeto ele está sendo lançado do solo e ele está retornando ao solo, ou mais especificamente, ele está saindo de um certo valor de altura e voltando para o mesmo valor de altura, querido. Então, nós vamos realizar essa simplificação e determinar qual é o alcance máximo. Então, fazendo y0 igual a zero, y igual a zero, na equação 3, que nós acabamos de determinar para a descrição da trajetória do lançamento oblíquo, nós podemos realizar essa substituição nessa equação e notando que o ΔX ele é simplesmente o próprio alcance. Então, essa equação vai se tornar alcance vezes tangente de θ, menos g, alcance ao quadrado, sobre 2 vezes zero ao quadrado, cosseno de θ ao quadrado. Então, aí, pegando todo mundo dessa equação e multiplicando pelo valor do denominador, 2 vezes zero ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, nós vamos obter, e multiplicando por menos 1, né, nós vamos obter GA ao quadrado, menos 2 vezes zero cosseno de θ ao quadrado, vezes o valor da tangente, né, que é seno de θ, cosseno de θ, por cosseno de θ, vezes o próprio A. Então, nós vamos poder cancelar esse quadrado aqui, e nós vamos ter uma equação bem simples do segundo grau, em que nós vamos ter duas soluções, né? A igual a zero, vai ser uma solução, que é o próprio valor onde o objeto estava inicialmente, que não nos interessa, e o valor final, né, em que ele volta para essa mesma posição horizontal. Então, igualando esse termo aqui a zero, nós vamos obter o seguinte resultado para o alcance, tá? E sabendo que 2 cosseno de θ vezes o seno de θ é o próprio seno de 2θ, então nós obtemos que o alcance horizontal
considerando a mesma posição final vertical, tá? Ou seja, né, ele saiu do solo e voltou para o solo, ou então ele saiu de uma certa altura aqui e voltou para a mesma altura. Nós vamos obter que esse alcance horizontal ele é simplesmente v0², sendo de 2θ, dividido por g. Então é isso, gente. Na aula de hoje nós aprendemos sobre lançamento oblíquo e nas próximas aulas nós vamos ver sobre o lançamento horizontal e um exemplo para que a gente consiga fixar o que nós aprendemos hoje. Fiquem com a mensagem de hoje ou do vídeo e até a próxima aula.